a seguir põe-se eu e outras pessoas, põem o nome da editora, depois o nome da cidade e depois a data. Há pessoas que põem a data logo no início. 2008 entre parênteses, autor. Ficamos cegos. Porque se eu não tiver... Imaginem que é uma edição de Platão. 2008 não convém a Platão. Porque Platão viveu há muitos séculos. O melhor é pôr a data no fim. Porque o que importa ali é mesmo Platão e o nome da obra. Porque de Platão há milhares de edições. E há algumas críticas, várias em tradução. Portanto, várias em tradução. Nós podemos ter uma tradução inglesa, outras pessoas podem ter uma tradução alemã, outras portuguesas, já há muitas traduções e muito bem feitas das obras de Platão em português. Porque é que nós pomos a data? Com a data ficamos cegos, porque 2008 não nos diz nada sobre Platão. Nem sobre a edição. Por isso eu nunca ponho. E sabem de onde é que veio isso? Veio dos sociólogos americanos dos anos 80, porque começaram a fazer assim e alargaram essa ideia. Eu soube isso por acaso, porque um editor americano de 2012 de Boston, que está a publicar um livro sobre arte, e houve um seminário sobre arte de várias pessoas, e convidaram outras pessoas para fazer comentários a uma frase que lhes interessasse, etc. E eu também recebi esse convite. Eu escrevi um pequeno texto. E eles pediam, por favor, não cite como os sociólogos americanos. E então explicavam. Primeiro 2008, depois um Platão, e depois a tradução, faz de conta, do Ion de não sei de quem. Não, o que interessa é Platão e Ion. Depois, a edição que eu tenho em casa é que me interessa a mim. Mas imaginem que a edição que é citada não é a que eu tenho em casa. Eu sei que é o Ion. E sabem porque é muito fácil? Porque os primeiros editores fizeram uma ordem das obras, e começa no número 1 e acaba em mil e tal, e portanto nós temos as chamadas cotas, e portanto descobrimos sempre qual é a passagem, se tivermos uma boa edição, porque há edições que não têm a cota ao lado, mas as boas edições têm todas a cota, e as edições recentes de Platão em português têm todas a cota. Portanto nós vamos à procura do Fédon, temos lá a cota, vamos à procura do Fédon, não temos aquela edição daquele ano e daquela língua traduzida, daquela tradução, mas temos a cota, como Kant. Se nós tivermos uma boa edição portuguesa, e há boas edições portuguesas com as cotas, não interessa nada ao ano. Claro, se soubermos o ano da crítica da razão pura, é bom sabermos o ano. Mas nós temos uma edição em português, desta obra e daquela, e temos a cota, e vamos lá ver. Por exemplo, a crítica da razão pura de início, a primeira edição, que é uma ótima tradução, não é entender, editada pela Gulbenkian, não tinha as cotas. Na segunda edição pôs as cotas, foi ótimo. Porque assim, nós, quando vemos uma citação de Kant, e se é uma boa citação, tem sempre a cota. A, primeira edição, B, segunda edição, A, 15, B, 17, nós vamos à procura e encontramos. Geralmente as edições têm, a segunda edição são pequenas alterações da primeira, não é uma diferença total. Então, sobretudo em certas passagens, por exemplo, umas partes da estética transcendental, outras da analítica transcendental, então muitas vezes tem por cima a primeira edição, por baixo, que é a A, por baixo a B. E nós ficamos a saber, estas indicações que eu vos estou a dar não são ociosas, porque dizem respeito a certas manias da nossa época que são consideradas científicas, não sabemos nós porquê. E há alguns professores que obrigam os alunos, que eu sei, eu conheci alunos que eram obrigados na Alemanha a citar da maneira como eu vos disse que os sociólogos inventaram nos Estados Unidos. E se os alunos não citassem dessa maneira, eles não liam o trabalho. Portanto, é para vos dizer que nós temos de ter muita atenção aos maus usos da razão. Muita atenção. Se a filosofia pode ensinar alguma coisa, é isso. E esses maus usos encontram-se em qualquer lugar. Seja a citar um autor, seja no supermercado, seja na televisão, encontram-se em qualquer lugar. Nós temos de ter um sentido apurado de atenção, um sentido apurado de distinção analítica e um sentido apurado de reunir o que distinguimos. Em todos os casos da nossa vida. Por exemplo, nós não gostamos de comer, não gostamos de comprar fruta podre, por exemplo. Se não nos deixam escolher, nós vamos comer fruta podre. É verdade ou não é? A nossa razão tem. E há pessoas que, usando a razão, por exemplo, inventaram associações para defender o consumidor. Compreendem?
às vezes não serão tão boas como nós desejaríamos, mas são coisas muito comuns da nossa vida, onde se vê um efeito do uso crítico da razão. Defesa, a nossa defesa. Por exemplo, o Estado português, o Governo decide uma lei que afeta muitas pessoas de maneira terrível. Mas essa lei foi votada por uma maioria, que é o caso presente. O cidadão português, legalmente, não tem maneira de se defender dessa lei. Porque só tem um provedor de justiça que não tem poder de decisão, só tem poder de aconselhamento, como sabem. Portanto, o cidadão português vive num Estado democrático, mas não vive verdadeiramente num Estado de Direito. Porque o Estado de Direito é aquele em que cada indivíduo se pode defender de uma lei que seja votada pela maioria. Isto é, diga, eu não estou de acordo e vou explicar porquê. E que isso seja tomado em linha de conta. Não é que essa pessoa vá legislar, porque o indivíduo não pode legislar. Há instâncias para legislar, não somos nós aqui que podemos legislar, não é? Nem são os juízes que podem legislar, por exemplo. A Assembleia da República pode legislar a partir de uma Assembleia Executiva que é o Governo. Muito bem. E de poder e de relação interna muito íntima. E depois os juízes aplicarão a lei e julgarão de acordo com ela. Mas os indivíduos, o que é que fazem? Os indivíduos que não pertencem a nenhuma instância, nem legislativa, nem executiva, nem judicial, o que é que fazem? São sujeitos às leis. Têm que pensar sobre elas. Quais são os efeitos de pensar sobre elas? Às vezes fazem-se manifestações, outras vezes formam-se associações, outras vezes formam-se ligas entre amigos, por exemplo, que estão preocupados, querem falar dos problemas. Fazem-se reuniões acidentais, outras não acidentais, grupos que começam a ter mais efetividade, marcam reuniões, vão inscrever o seu grupo como uma certa entidade que pretende ter um lugar cultural, etc., na sociedade. Isso é tudo possível. Mas nada disso tem efeitos sobre a lei que foi decidida se o governante não tomar em consideração. E o governante pode não tomar em consideração. Portanto, pode não tomar em consideração e até pode mostrar que não tem que tomar em consideração. Isso significa que o indivíduo não está protegido diante dessa lei. E, portanto, o direito está ferido. Não é de inconstitucionalidade. Está ferido pela ausência de defesa que o indivíduo tem. Está ferido o direito. O nosso provedor de justiça é a única entidade que promove a audição dos indivíduos que se sentem lesados, ou dos grupos que se sentem lesados. Mas ele só pode elaborar relatórios, não é? Mais nada, não pode tomar decisões. Ora bem, isto, que tem a ver connosco, tem a ver com a nossa vida de maneira muito, muito próxima, muito direta, que afetando-nos muito profundamente, tem a ver com o uso da razão, com os usos da razão, neste caso, em relação à política. A política, desde os gregos, a política é uma palavra grega inventada pelos gregos, tem a ver com leis discutidas em comum. Tem a ver desde a Odisseia, reparem bem. Não é desde Péricles. Péricles viveu muito depois da Odisseia ser escrita. Péricles é do século V, a Odisseia deve ter sido começada a cantar nos séculos X e IX e deve ter sido escrita entre o IX e o VIII, mais ou menos. Eu não, neste momento não tenho muito seguro, mas não é mais tarde do que isso. E Péricles viveu 2,5, 3 séculos depois, na plena democracia grega, comparando Atenas com qualquer cidade grega, ainda que não fosse uma democracia como a nossa, como é evidente, porque havia escravos e, portanto, logo isso alterava a visão da democracia. Mas havia a possibilidade do cidadão se defender e havia, no mesmo espaço em que se fazia o teatro, se julgava, no anfiteatro onde todos se viam. Portanto, o teatro desde o início tem a ver com a política nos gregos. Não é que o teatro seja político no sentido muito estrito, porque não é. O teatro grego não é político no sentido muito estrito, sobretudo a tragédia. Mas no sentido muito amplo é político. E a comédia, até no sentido muito estrito, é político. Porque critica os governantes, critica os poderosos, critica os filósofos. Toda a gente
não há ninguém que fique de fora da crítica dos grandes comediógrafos, como é o caso de Aristófanes, o grande crítico, por exemplo, de Sócrates. Bem, mas nós estávamos aqui por causa da vida e da morte, do abismo. Ao sentir-se vivo, se não de uma só maneira, que permanece sempre idêntica. Esta é a concepção da história de Benjamin. Não é que os homens sejam sempre iguais uns aos outros. É que sentir-se vivo tem uma tonalidade, tem uma, podíamos dizer, uma musicalidade que se faz ouvir. Isso, em Benjamin, significa estar diante do seu abismo. Isso é ser moderno no sentido excêntrico. Isto é, no sentido não epocal, no sentido histórico habitual. Então, não houve período que não tenha sido moderno. Ele põe aspas, ele próprio, no sentido mais excêntrico no sentido histórico comum. Porque moderno é uma palavra que começou a ser usada. Dante não usou a palavra moderno, mas usa a palavra novo. A poesia nova. É já no final da Idade Média que se pensa no novo. E os alemães disseram sempre moderno como die Neueren, os novos, os mais novos. Os que acabaram agora de nascer, os mais novos. São os modernos. E também vos falei do Schiller, do conceito moderno dele, que tem a ver com uma perda na relação com a natureza, a experiência da natureza. E não tenha tido o sentimento de se encontrar à beira do abismo. Sentir-se vivo, isto é, ter o sentimento de se encontrar à beira do abismo. E este abismo, como eu vos disse, tem muitos nomes. Muitos. Pode ser ar, pode ser cerimónia fúnebre, pode ser alimentação. É tudo aquilo em que nós pensamos com profundidade. É este abismo. Mas alguma coisa está a rondar tudo isso, que se chama morte. Benjamin nunca pensa a morte como um termo por causa da remuneração. Aquele que morreu não pode voltar a ser vivo, mas aquele que morreu pode ser lembrado através do que deixou. Foi esta a palavra que vos deixei também na sessão passada. Esta foi então a primeira apresentação, e agora vamos para a segunda. A segunda continua a ser de Benjamin, é no chamado Exposé, a palavra está mesmo em francês, porque ele escreveu em francês, de 1939. Há dois exposés, um de 35 e outro de 39, e é com eles que começa o livro das passagens. O livro das passagens começa com esse exposé, essa espécie de relatórios, não é? Mas antes disso, eu queria ler a passagem. Não sei se têm, digam-me, é porque eu não tenho as vossas folhas, tenho uma outra. O segundo texto qual é? Como é que começa? Muito bem. Então é essa. A segunda, e a seguir vem o critério da modernidade. Muito bem. Portanto, eu estava a ver na minha página, porque eu tinha sublinhado o exposé de 1989, mas é antecedido pela letra G, com aquele símbolo de potência, G17. E diz assim: os tempos modernos, tempos do inferno. Os castigos do inferno são de cada vez a novidade extrema a que se dá neste domínio. Não se trata de dizer que está sempre a acontecer o mesmo. Quer dizer, no limite, a fortiori, não está em causa o eterno retorno. O eterno retorno é uma visão de Nietzsche. É uma visão trágica da existência, o eterno retorno. Ele sentiu-a como trágica. Tem a ver com a visão de que a vida se repete. Tudo o que há na nossa vida se poderá voltar a repetir. Tudo o que houve na vida de outrem se poderá voltar a repetir. Mas, neste sentido, eu acho que há em dois sentidos. O primeiro, talvez o mais decisivo para Nietzsche,
é que esta ideia de retorno tem a ver com uma decisão muito difícil, que é a decisão de aceitar a vida tal como ela é. Ter a visão de que a vida se pode repetir inteiramente procede dessa decisão. Aceitar a vida tal como ela é. Há uma carta que ele escreve a um amigo, em 1887, talvez, em que ele diz que o maior argumento contra o eterno retorno, ele tinha muito má relação com a sua mãe e com a sua irmã, apesar de ter sempre manifestado por elas uma grande afeição e uma grande condescendência, mas na verdade a mãe e a irmã infernizaram-lhe sempre a vida. E ele nessa carta, agora não me lembro da data exata, peço desculpa, tenho que ir à procura, diz que o maior argumento quanto ao eterno retorno é a existência da mãe e da irmã dele. É humorístico. É humorístico. Não há pensamento grande sem humor. Não há sentido crítico sem distância. Para haver humor tem que haver distância em relação a nós próprios. E o verdadeiro humor é sempre em relação a nós próprios. O humor, como diz Wittgenstein, é um modo de ver. Os nazis não tinham humor, diz ele. Hitler não tem humor, não teve humor. Não se consegue rir de si próprio. Quem não se consegue rir de si próprio não está pronto para a inteligência. Há muita gente que ri dos outros, mas nunca se ri de si próprio. Rir de si próprio é o efeito de um ato de distância em relação a si próprio. É considerar que as coisas humanas nossas não são assim tão sérias, não são assim tão importantes. São mais leves do que nós pensamos. São menos importantes do que nós desejávamos. E por aí adiante. É sempre preciso saltar um bocadinho, dar um pequeno salto. E a filosofia de Nietzsche tem muito a ver com saltos, mas sobretudo com saltos dançantes, tem muito a ver com dança. A imagem mais extraordinária, mais precisa e mais desejada de Nietzsche acerca da vida é a dança. E esta é o segundo sustentáculo da visão do eterno retorno. Portanto, o primeiro, que no fundo engloba este, por isso é que eu considero mais importante, é a aceitação da vida. Dizer sim à vida. Isto é uma frase de Nietzsche. Dizer sim à vida, não dizer não. Não tentar caluniar a vida. Não dizer mal da vida. Dizer sim a tudo o que vem. E por isso a visão do eterno retorno é quase uma visão mística. O outro sustentáculo é a dança. É perder seriedade, perder peso, tornar-se mais leve e levar-se um pouco acima da terra, dar um salto, dar muitos saltos, dançar. Benjamin não consegue ver assim. A imagem da vida para ele não é da dança, e o eterno retorno para ele pode ser quase uma ameaça. Ele não é nietzscheano, Walter Benjamin. Talvez por ser judeu não possa ser nietzscheano. Nietzsche é tão grego, é difícil ligar a Grécia. Os cristãos, primeiros cristãos pensadores tentaram ligar, porque eram gregos, aliás, tentaram ligar a Grécia com o judaísmo, mas é muito difícil. O cristianismo ligou-se muito com a Grécia, mas o judaísmo é muito difícil. E a razão é esta que eu vos vou dar. Aliás, eu acho que não interrompi uma coisa que queria acabar. E antes de lermos o G17, G com a potência 17, quero-vos dizer porque é que eu me lembrei da origem do drama barroco, ou drama trágico, ou drama do luto, por causa de uma passagem sobre Nietzsche. Ele está a comparar tragédia e Trauerspiel e diz que não são idênticos. A forma dramática é dramática, mas o género é o outro. O género trágico nasceu e morreu em Atenas. Durou muito pouco tempo.
um período áureo, o tempo de Ésquilo, de Sófocles, de Eurípides. Todos os outros geógrafos são menores. E nós não temos todas as obras deles. Várias desapareceram. Eu dou-vos um exemplo. O Ésquilo escreveu, como todos eles, muitas trilogias. E nós de Ésquilo só conhecemos uma, que é a Oresteia. Há uma outra que começa com o Prometeu Agrilhoado, de que só temos essa peça, só temos a primeira, não temos as outras duas. Temos notícias delas, porque lemos Platão, porque lemos Aristóteles, porque lemos comentadores literários. Nós estamos cheios de sorte, todas as sessões. Mas não temos a peça, nós podemos ler. Foram queimadas, foram afogadas, foram rasgadas, não sabemos o que lhes aconteceu. Não as temos. Esse despojo já não temos. Só temos a primeira parte. Ele lembra Nietzsche. E eu aliás disse-vos que Nietzsche é um dos grandes responsáveis, talvez o maior, pela compreensão da tragédia. Mas Hölderlin também, já ouviram falar deste poeta alemão, que é da época de Goethe e de Schiller, que enlouqueceu. E é talvez o que está mais próximo dos gregos. Nós, lendo os poemas dele, percebemos que ele está mais próximo dos gregos do que Nietzsche. Nietzsche vem depois de Hölderlin. E admirável também. Nietzsche não é filósofo de origem, é filólogo. Ele é estudioso da antiguidade. E muito novinho, mal acaba o curso, é convidado para professor, que era brilhante. E foi professor durante alguns anos, até aos 27 anos. E depois deixou, abandonou. É quando ele vai à Itália, quando ele se descobre um autêntico filósofo, na verdade, sem ter como formação a filosofia, mas tendo estudado grego, tinha lido muita filosofia também. Mas, sobretudo, tinha lido poesia. E Nietzsche tem aquela obra muito de juventude, maravilhosa, chamada O Nascimento da Tragédia. Nesta primeira parte do drama, da origem do drama barroco, ou drama trágico, de Benjamin, ele faz a comparação, mostra a diferença, lembra Nietzsche e depois faz uma crítica a Nietzsche em relação à culpa e à expiação que Nietzsche, segundo ele, retira da tragédia. Mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é do corpo. É por causa do abismo. Do corpo e da relação com a morte. Ele considera que o corpo humano não é representável. Lembram-se da lei de Moisés? Não talharás imagem de ti, não farás imagem de ti, não é? Esta proibição sempre foi vista como um combate contra a idolatria. Para Benjamin é mais do que isso, ou é outra coisa. Não sei se é mais, é outra coisa. É um combate contra a ideia ilusória de poder representar o corpo humano. Porque o corpo humano não é representável. E porquê? Porque é vivo. De uma certa maneira. No fundo, os animais também não se podem representar. Tudo o que é vivo não se pode representar. Lembram-se do bezerro doiro, por exemplo, que é adorado. Toda a representação daquilo que é vivo tende para a idolatria, segundo os hebreus. Mas ele não vê tanta idolatria, como eu vos estou a dizer, ele vê menos idolatria quanto um problema estético, um problema artístico, que é a impossibilidade de representar o corpo vivo, que tem a ver com um problema ético. Porque a vida, para Benjamin, é o lugar ético por excelência. E onde é que nós observamos isso? No corpo. Porque o corpo está em perigo. O corpo morre. É aí que se inscreve a ética, segundo Benjamin. É no corpo vivo. É o corpo que pode sussurrar. E pode ser morto. É o corpo que pode matar. E é aí que, segundo ele, se dá a relação com Deus. Eu disse-vos que
ele não é crente, mas nos textos dele não é crente no sentido de não tem nenhuma crença estabilizada, nunca cumpriu os rituais, era uma família extremamente integrada, a família deles, ambos judeus, os pais, mas em Berlim uma família de judeus integrados, que é a expressão técnica para falar dos judeus que, não deixando de ser judeus intimamente, mas abandonam os rituais religiosos, ou não os cumprem regularmente, não ensinam doutrina aos seus filhos, etc. Mas Benjamin sempre leu muita coisa de natureza religiosa. E, no limite, é um pensador religioso sem crença, o que é um caso particular. O abismo de que ele está aqui a falar, naquele texto anterior, tem a ver com essa consciência de que o nosso corpo é um lugar de perigo e um lugar de redenção também. É um lugar de ser ferido, de ser morto, é um lugar de ferir, de matar, e é um lugar de tomar decisões acerca disso. Por isso, aquilo que eu não disse há pouco está agora dito e aplica-se muito bem ao abismo. Mas, em relação ao eterno retorno, como eu estava a dizer, Benjamin não aceitava. Benjamin, portanto, não era crente, mas, no entanto, foi perseguido. Não, mas os judeus não eram perseguidos por serem crentes. Pois. Não, mas não estava só a lembrar. É bom lembrar isso. Por exemplo, houve alguns judeus convertidos ao cristianismo, como uma mulher alemã chamada Edith Stein, que se converteu ao cristianismo, mas não foi por isso que deixou de ir para um campo de concentração. Aliás, aquela escritora holandesa que eu muito estimo, chamada Etty Hillesum, e que entrou para um campo não de concentração, para um campo de trânsito em Westerbork, no noroeste da Holanda, e cujas cartas e os diários são absolutamente extraordinários. Ela escreve que num certo dia chegaram muitos cristãos, padres, freiras, ao campo, que eram judeus cristianizados e que estavam perplexos, não percebiam porque é que tinham sido encarcerados. Eles vinham de muitas zonas, vinham de toda a Holanda, mas também vinham de muitas zonas da Europa. Vinham da Bélgica, vinham também de certas zonas da Alemanha e eram postos naquele campo, que chegou a ter por dia 25.000 pessoas, um espaço onde caberiam bem umas 500, e depois eram distribuídos sobretudo para Auschwitz, eram levados sobretudo para Auschwitz. Mas estava a lembrar-me que ele sofreu muito, não é? O Benjamin sofreu. Benjamin sofreu muito. De perseguição, aquela... Benjamin saiu da Alemanha muito cedo e depois dele sair, ele saiu antes de Hitler ser eleito. Havia democracia, mas não era um Estado de Direito. Mas aquele não era mesmo um Estado de Direito. Mas havia eleições, compreendem? As eleições e os partidos são elementos de qualquer democracia. Mas isso não chega para tornar essa democracia um Estado de Direito. E o nazismo é um Estado anti-Estado de Direito. Porque as leis não têm validade senão ocasional, podem ser mudadas a qualquer altura. Podem ser mudadas no mesmo dia. Como sabem, as leis sobre os judeus mudavam todos os dias. Hoje não se podia fazer isto, amanhã já não se podia fazer aquilo. Era absolutamente feroz. E ele saiu antes da eleição porque ele percebeu aquilo que estava a passar. Queimaram-lhe a biblioteca toda. E depois ele, em França, foi preso, em Paris, depois da invasão, em 1940. Foi preso e foi colocado num campo parecido com o de Westerbork, em Nevers, nos arredores de Paris, onde estavam muitos judeus.
e mercê das amizades que tinha com muitas pessoas do domínio literário e artístico, sobretudo uma senhora chamada Adrienne Monnier, que estava muito ligada a uma livraria muito famosa que se chamava Shakespeare and Company, em Paris, onde grandes escritores ingleses, americanos, se juntavam com os escritores franceses. Por exemplo, James Joyce foi um deles. Por exemplo, James Joyce também ajudou Hermann Rohr a sair da Áustria, indiretamente. Portanto, aquele centro cultural, digamos, é uma livraria que ainda existe, mas é uma pálida, é perto de Notre Dame. Não tem nada a ver. A pessoa vai lá por razões afetivas, mas não tem nada a ver. Mas as coisas não duram sempre, como todos nós sabemos, nada dura sempre. Nem a dor, nem a alegria. É isso que faz a diferença de Benjamin em relação a um pessimista absoluto. Para ele, a remuneração é muito diferente do eterno retorno. Porque ele também entende o eterno retorno de uma maneira muito particular, muito pessimista. E eu creio que ele não entendeu bem o eterno retorno nietzscheano. O que é que a remuneração faz? Faz com que se tenha que supor, mesmo não acreditando, isto é muito extravagante, é muito excêntrico, o juízo final. Faz que se tenha que supor, mesmo não acreditando. E em que é que isso se mostra? Que nós sobre o juízo final não sabemos nada, mas podemos supô-lo, acreditando ou não acreditando, segundo ele. Mas temos de ter pedras de toque, senão como é que a suposição não acreditando que acreditando está melhor resolvido, mas não acreditando ficamos perplexos. Então temos de ter pedras de toque. E quais são essas pedras de toque? Aliás, em filosofia, qualquer teoria tem de ter pedras de toque. E as pedras de toque têm a ver com atenção, compreensão, análise e constelação ou síntese, como se consiga. Sinopse, o melhor que se pode fazer, porque conseguimos ter a síntese verdadeira. Ele diz que a história como ciência não chega. Isto é numa resposta a uma carta ao Horkheimer, que pertence a uma escola filosófica, que é a escola de Frankfurt, como o Adorno. Horkheimer, eu escrevo. E a Adorno. Pertencem os dois à mesma escola de Frankfurt, de uma espécie de filosofia, uma sociologia filosófica, filosofia social, que depois ele foi para os Estados Unidos, os dois foram para os Estados Unidos e Benjamin estava a pensar juntar-se a eles. E nessa carta Horkheimer diz que para acreditar na remuneração, para desenvolver essa ideia da remuneração, é preciso acreditar no juízo final. E ele não acredita, diz Horkheimer. O historiador não pode trabalhar com hipóteses religiosas, teológicas, se não tem o menor sentido. E Benjamin responde: é verdade que o historiador não pode trabalhar com hipóteses teológicas. A teologia não pode servir de argumento histórico. Mas nós não podemos evitar, é uma questão que nós não controlamos, nós não somos senhores dos efeitos da remuneração. Não somos senhores, nós não podemos domar como um animal selvagem que se torna doméstico, não podemos domar os efeitos da remuneração. E a remuneração obriga-nos a certas coisas. Obriga-nos a duas coisas. A uma certa atitude para com a dor e a uma certa atitude para com a alegria. Aquele que rememora a dor de alguém não pode admitir que ela não possa ser redimida. Não pode admitir que ela seja esquecida. Não pode admitir que seja recompensada. Que não seja recompensada. Não pode admitir. Por uma questão de justiça. E em relação à alegria, não se pode admitir que ela não se repita. Que ela fique fechada. Aquela pessoa era alegre, morreu, acabou a alegria. Não. Isso é que é, para mim, eu leio o Eterno Retorno assim. O Eterno Retorno em Nietzsche é a consideração de que
Se alguém dançou, alguém vai dançar. Se alguém sofreu, alguém vai sofrer. A dor e a alegria vão manter-se. Isso é a vida. E eu aceito. Isto é o eterno retorno em Nietzsche. Benjamin não vê assim o eterno retorno em Nietzsche. Benjamin, como eu vos digo, não, para mim, não compreende o eterno retorno. Vê o eterno retorno com uma visão pessimista da vida, em que a vida é uma condenação. Tudo se repete. Ou uma condenação, ou uma naturalidade. Como as estações vêm, voltam e vêm, e voltam e vêm, tudo volta e vem. E Benjamin não pode pensar assim, porque Benjamin não pode pensar a história como se fosse natureza. Isso eram os homens do barroco e nós. Nós vemos a história como natureza. A lei da causalidade está lá. Não há remuneração na história. Mas em Aby Warburg, de quem eu vos falei, que é o primeiro historiador de arte, bem, herdeiro de outros historiadores de arte alemães, mas na verdade o primeiro que pensou numa história de arte figurativa, simultânea, e não uma sequência de estilos que se influenciavam e se alteravam conforme a sociedade, uma série de causas e efeitos em ação, que parece um exército de causas e efeitos seguindo-se uns atrás dos outros, e nós vemos as obras de arte como exemplos desse exército, ao passo que as obras de arte são a origem desse exército. As obras de arte não têm pai nem mãe. Existem. O autor não é pai nem mãe. Como diz o Rimbaud, há alguns idiotas que se julgam autores. As obras absorvem os autores. Os autores não têm vida própria. Têm vida como toda a gente, mas não têm vida própria enquanto autores. Eles estão todos votados à obra. Estão todos absorvidos pela obra. Portanto, a única maneira de conhecer o autor é ler, é ver, é ouvir a sua obra, não há outra. Claro, também podemos ler biografias. Ajuda. Pode ajudar, pode entreter. Às vezes ajuda a compreender. Mas se nós não conhecermos as obras, é pura ilusão. Essa compreensão é pura ilusão. A obra é o coração, é o sangue, é a inteligência do autor. Então, a alegria não fica encerrada em si própria e a dor também não. A dor porque não é esquecida, porque nós gostaríamos que fosse resgatada essa dor, porque faremos tudo para que seja resgatada. A alegria porque também queremos voltar a experimentar a alegria. Portanto, isso são efeitos da rememoração que, segundo Benjamin, não podem ser domados pela ciência e pedem o juízo final sem crença. Portanto, não tem nenhuma efetividade este pedido. É uma consequência da visão que se tem rememorativa da dor e da alegria. Então agora vamos ler essa passagem. Os tempos modernos, tempos do inferno. Os castigos do inferno nos modernos tem a ver com a novidade. E por outro lado, com a consciência. A novidade é uma palavra moderna. Começa com os poetas do final da Idade Média. Começa com a poesia nova. A Vita Nova. Começa com palavra nova. Nós não somos como eles. Escrevemos em italiano, não escrevemos em latim. Inventámos a rima. Eles inventaram. Nas línguas vernáculas, inventou-se a rima. Não existia no latim, não existia no grego. Inventou-se uma nova relação com a mulher. As cantigas de amigo de Dom Dinis, por exemplo. Não há nada parecido com aquilo entre os gregos. Aliás, as relações amorosas entre os gregos aparecem na poesia lírica, mas na poesia dramática são muito subtilmente apresentadas. Na poesia épica, menos subtilmente apresentadas, mas é na poesia lírica em que elas eclodem a relação amorosa. Mas tal como o Dom Dinis concebeu as cantigas de amigo, não há nada parecido antes. Não há. É uma novidade. As cantigas de amigo e a poesia provençal, que é o coração de todas essas alterações. A Gaia Ciência é uma dívida para com os poetas provençais. O nome Gaia Ciência de Nietzsche tem a ver com a novidade da poesia provençal
a relação com a vida da poesia provenzal, que é uma poesia em que o ímpeto humano, os ímpetos humanos ganham uma primazia que anteriormente não tinham. Ganham tornam-se livres da coação religiosa, por exemplo. No caso de Dante, a liberdade e a coação religiosa, quer dizer, a coação religiosa transforma-se em liberdade poética, na verdade, porque ele é cristão convicto, mas tudo o que ele faz como poeta é de uma liberdade poética, total, sem qualquer sombra de coação interna, dogmática, doutrinária, nenhuma. De tal maneira que põe um suicida à porta do purgatório, de Catão, que ele admirava muito, porque acima do pecado do suicídio está a liberdade. E Catão tinha suicidado por amor à liberdade, portanto a liberdade estava primeiro. Então, o moderno tem sempre a ver com o novo, mas a partir de certa altura o novo torna-se uma espécie de... A velocidade do novo é tal que se torna uma espécie de caveira, o novo. O novo é sempre visto como a morte. Por exemplo, a moda. A moda é muito importante na época de Baudelaire. Se lerem O Pintor da Vida Moderna, um dos capítulos é sobre a moda. E uma dos capítulos das passagens também é sobre a moda. Sobretudo sobre a moda feminina. Mas Baudelaire também fala da moda masculina. Por exemplo, acha que os homens modernos parecem todos gatos pingados. Que é uma expressão que já ninguém diz, mas é uma espécie de coveiros. Parece que estão todos a celebrar o luto. Todos vestidos de preto. Todos fingidos. É assim que eles apresentam, como gatos pingados. Na mulher, a diferenciação, a modificação constante da moda, não só no vestuário, mas no penteado e na maneira de se pintar, mostra com toda a evidência a morte. Anuncia a morte. Até há um verso daquele grande poeta italiano Leopardi, que é citado por Benjamin, se quiserem dizer alemã, mas podem dizer à portuguesa, Benjamin. Não digam à inglesa. À portuguesa digam. Podem dizer, claro. Ele põe no início, já não sei de que texto, se é mesmo em relação à morte, la mode, monsieur la mort. A moda e a morte aproximando-se uma da outra. Porque a novidade engole a novidade. Uma coisa que estava em ordem passa a ser velha, passa a ser cai em desuso. E isso no nosso tempo tomou tais proporções, a novidade tomou tais proporções, que nós percebemos, tomou proporções tão terríveis, que a sucessão se transformou numa simultaneidade quase caricatural. Nós podemos imaginar na nossa época, hoje em dia, cada um de nós vestido como quer. Podemos imaginar. Como quer, isto é, obedecendo a uma certa moda. A moda, a novidade na moda, é a absorção de todos os estilos possíveis e misturados uns com os outros. Um ecletismo que não tem termo. No tempo de Baudelaire, esse ecletismo não estava à vista na moda, mas estava à vista no pensamento. É a época do pensamento eclético. É a época em que se pensa que, juntando todas as verdades umas às outras, temos finalmente a verdade. Isso chama-se ecletismo. É uma ilusão. Ele escreve contra os filósofos ecléticos, que ele compara a um navegador que quisesse navegar aos quatro ventos. Ficava parado, como sabemos. Quisesse navegar com o vento do norte, o vento do sul, o oeste e o leste. É um navegador a quatro ventos. Goethe tem uma grande máxima sobre os ecléticos. Porque o ecletismo começa quando a razão, quanto mais a razão se torna autónoma, mais acredita que dela é que parte tudo,
mais está perto do ecletismo. Não no caso de Kant, porque ele conheceu os limites da razão, mas da parte de descendentes de Kant, que consideraram que o progresso finalmente nos faria, ligando tudo aquilo que os homens tinham descoberto como verdade, finalmente nós teríamos tudo ao nosso dispor. Mas Goethe tem uma máxima extraordinária. Diz: pode haver filósofos ecléticos, mas é impossível haver uma filosofia eclética. Não há verdade maior. Mas os homens do século XIX pensaram, por exemplo, Victor Cousin, um dos ecléticos, pensou que podia haver uma filosofia eclética, mas não pode. A filosofia é uma atividade que conhece imediatamente uma falta, tem imediatamente um desejo e não está certa de poder preenchê-lo. Na origem, como sabem, filosofia quer dizer o amor pela sabedoria. A palavra foi estabilizada com Platão. Por exemplo, Heraclito, que viveu uns anos antes, não a usava a não ser acidentalmente, falando de alguém que gosta da sabedoria. Mas não no sentido de Platão. No sentido de Platão, a palavra filosofia, que é uma palavra que se estabiliza, ele está a estabilizá-la, mas sabe que ela ainda não está estabilizada. Filósofo, ou uma palavra parecida, diz ele no Fedro, em Platão tem a ver com a consciência de que já houve sábios, mas agora não há. Essa é a consciência de Platão. É uma consciência de perda. E essa consciência, qualquer que seja a tonalidade, quer se aceita a vida, quer se tenda a renunciar à vida, ou quer se calunie a vida, porque há muitos filósofos que caluniaram a vida, alguns, Platão ele próprio caluniou a vida, mas também ele louvou. Platão é muito complicado, muito complexo, mas caluniou a vida também, mas também a amou muito profundamente. Todos eles sabem que há essa perda, uma experiência. A experiência humana é uma experiência em perda, a experiência filosófica humana é uma experiência de perda, de desejo, de compreensão. Que a compreensão conheça um termo feliz, que se feche. É difícil encontrar um filósofo que se pensa assim. Ainda que Hegel, o filósofo Hegel esteja perto desse pensamento, não o concluiu de vez, mas se há alguma coisa próxima do pensamento que parece pleno, é o de Hegel, o chamado sistema hegeliano. Isto tinha a propósito do ecletismo, que é uma variedade de ser moderno, como a novidade e a moda são associadas, também são outras variedades, em particular moderno no século XIX, é quando a palavra moderno, com Baudelaire, alcança a consciência aguda. É o poeta que mais fala de moderno, é o pensador que mais fala de moderno, que é um grande pensador, não sendo propriamente um filósofo. Então, em este texto, começa por falar do inferno e da novidade, associada a estar sempre a acontecer o mesmo. O que é o mesmo? É a novidade. O que está sempre a acontecer é a novidade. E aquele que vive da novidade perde mais novidade. Agora, depois da manhã, mais novidade. A sede da novidade não se extingue. Isso é uma experiência infernal. Em Dante, a experiência infernal é muito curiosa. A experiência infernal do tempo. Os condenados que estão no inferno são todos sombras. Não há nenhum corpo, porque ainda não chegámos ao juízo final, justamente. A ressurreição ainda não se deu. A temporalidade do inferno é muito particular. Eles lembram-se do passado, reconhecem Dante, os que o conheceram reconhecem,
querem falar com ele, ficam assustados por vê-lo, ou ficam desejosos de o abraçar e não podem abraçá-lo, porque não têm corpo. No inferno, a sombra não tem corpo porque não cai. E Dante está sempre a cair no inferno, porque o inferno é muito escarpado. É um cone invertido. E quanto mais se afunda, mais as penas são terríveis e mais negro, mais negrume existe. A diferença entre o vivo e as sombras é que os vivos caem, tropeçam, andam, dão saltos, e as sombras não. As sombras são arrastadas, descem, sobem, não têm o obstáculo da gravidade e não têm resistência, não conhecem a resistência que os corpos conhecem. No purgatório, a coisa muda de figura, continua a haver sombras, são sombras, mas parecem corpos. E porquê? Porque o purgatório é como se fosse a terra. É o lugar onde nasce o sol, onde nasce a lua, onde se põe o sol, onde se põe a lua, onde há poesia, onde se canta, onde há pintura. Parece mesmo a terra, o purgatório. Ela é uma montanha. E eles querem abraçar-se, mas não conseguem, porque atravessam o corpo não chegam a tocar, não se podem tocar. A luz atravessa-os. E a luz, em relação ao corpo, não pode atravessar. O corpo é um obstáculo à luz. E lança uma sombra. As sombras não lançam sombras. A luz atravessa-os e eles não dão sombra. As primeiras sombras do purgatório, que são tal e qual parecem seres humanos, quando veem Dante, fazem um movimento de terror, voltam-se assim para fugir, porque ele não produz sombra. Perdão, porque ele produz sombra. E dizem, então há aqui um vivo, como é que há aqui? E têm imenso medo dele. Pois ele descansa-os poeticamente, claro. Mas voltando agora às sombras do inferno, lembram-se do passado, podem antever com alguma claridade, mas não muita, o que se irá passar, mas não sabem nada acerca do presente. É uma visão muito extraordinária. Na verdade, o presente é um acontecimento de um vivo. Só pode dar-se em relação a um vivo. E é a coisa mais difícil de compreender. Não há nada mais difícil de compreender do que o presente. No sentido de fazer justiça ao presente. De ter atenção ao presente. Quase toda a nossa infelicidade, se não toda, provém de não termos dado atenção ao presente. Àquela pessoa que estava ali ao nosso lado ou à nossa frente. Ou àquela árvore que estava ali ao nosso lado ou à nossa frente. Eu estou crente, e não sou só eu aprendi também isto, mas também aprendi comigo, que essa é a maior infelicidade. É aquela infelicidade que não pode mesmo, nós sentimos que não pode ter atenção. E os condenados do inferno não têm presente, não sabem o que é o presente. Não conseguem relacionar-se com o presente de Dante, por exemplo. Há uma canção do Sérgio Godinho sobre isto. Não me lembro do nome. Mas é do género, adivinhar o futuro é muito duro, é muito duro. Já ouviram cantar isso? Vão à procura, eu não me lembro. Já sei, o título é muito bom. É Acesso Bloqueado. O presente tem o acesso bloqueado, como os computadores também têm acesso bloqueado a certos programas que nós temos de os pagar. Mas aqui este não tem preço, tem simplesmente o acesso bloqueado. Nós não podemos fazer, não podemos dominar o presente. O futuro, podemos antever qualquer coisa. O passado, o deve e o haver, ainda há qualquer coisa que podemos fazer com isso, mas o presente tem o acesso bloqueado. É uma visão extraordinária, porque é uma visão do inferno de Dante, mas também é uma descrição da nossa vida. Porque não há nada
na Divina Comédia que não tenha a ver com a nossa vida, incluindo o inferno, incluindo as pessoas que estão no inferno e o que acontece no inferno. Aquilo é uma descrição da nossa vida. A descrição aqui da nossa vida tem a ver com a novidade. A novidade é o que se repete. Nós temos ansiedade, anseio que é uma ansiedade pela novidade. Se não é novo, não vale. O exemplo melhor é um jornal ou um noticiário. Passado 5 minutos já é velho, já é antigo, já é de ontem. Estás a ler o jornal de ontem. De ontem já parece que são 1000 anos. Ontem. O presente não tem idade. O presente é sem dimensão. Até se diz de certos dispositivos já desatualizados que são pré-históricos. Exatamente, exatamente. Às vezes têm 2 anos, mas nós dizemos pré-histórico. Às vezes têm 1 mês, não é? E a tecnologia tem essa lógica interna. Nós não podemos parar isso. Só se decidirmos parar. Decidimos individualmente. Coletivamente não vejo como é que se pode dizer, é que se pode decidir uma coisa dessa. Mas individualmente podemos decidir. Não usar telefone, não usar telemóvel, não ter televisão. Podemos decidir, podemos tomar essas decisões. Mas coletivamente não podemos tomar essas decisões. Porque os telemóveis influem mesmo as pessoas que não usam o telemóvel, como sabe. De todo o jeito. Influem, para começar, por todas as ondas que andam por aí em cima e à volta e dentro do nosso corpo. E nós não damos por nada, mas elas estão a agir. Mas nós sabemos que a lógica interna do progresso é a novidade que envelhece imediatamente. Isso é um inferno. E ele está a fazer essa apresentação, a partir de Baudelaire. Vamos acabar só de ler este texto. Não se trata de dizer está sempre a acontecer o mesmo. A fortiori não está em causa o eterno retorno. Mas da maneira como ele o entende, está sempre a acontecer o mesmo, mas em Nietzsche não é estar sempre a acontecer o mesmo, é aceitar que se repita. E ao mesmo tempo é saudar que se repita, alegrar-se porque se repete. Dizer sim e alegrar-se. E depois continua. Mas ao invés disto, o rosto do mundo, a cabeça monstruosa nunca se altera naquilo que tem de mais novo. Esta novidade extrema continua em todos os pontos a ser a mesma. Determinar a totalidade dos traços que caracterizam estes tempos modernos significa representar o inferno. E agora, a seguir, vem o tal exposé. Vamos ler, só porque já é, senão nunca mais saímos daqui. Mas eu não me importo com isso. O modo de eu conceber as aulas é assim, é não as escrever, prepará-las sem as escrever. E, portanto, tem de ser assim. Não há outra maneira, só se eu for substituído. Porque se eu tentei escrever as aulas, eu tentei, mas era um desastre. Porque eu, quando escrevo, esqueço-me. E quando não escrevo, lembro-me. Portanto, quando eu escrevia, esquecia-me. Então, 2 hipóteses. Ou decorava o que tinha escrito, porque eu tentei, e era horrível, ou lia o que tinha escrito, que não era menos horrível, porque eu detesto ler o que escrevo. Portanto, queria despachar, lia muito depressa, ninguém percebia nada. Eu comecei a perceber, assim como as pessoas, como o Chillida percebeu isto, o Eduardo Chillida, mas não foi só ele que percebeu, há um artista português chamado Gaetan que também percebeu isso. Mas o Chillida percebeu que tinha muito jeito na mão direita e que era um desastre. E começou a desenhar com a mão esquerda. Eu descobri, salvando as diferenças, que eu não podia escrever, senão eu não conseguia dar aulas. Portanto, tem que ser mesmo assim, não há outra maneira. O critério da modernidade, ele está a pensar em Baudelaire. Este parece-lhe é Baudelaire. O critério da modernidade parece-lhe ser o de estar marcada com a fatalidade de